Com isso, eu passo a palavra ao professor Roberto de Carvalho Santos, advogado especialista em Direito Previdenciário, graduado pela UFMG, presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, professor de pós-graduação em várias instituições, como PUC Minas, Pitágoras, Fundação João Pinheiro, também colaborador da Rádio Itatiaia, além de outros veículos de comunicação. Professor Roberto. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite da professora doutora Daniela Muradas. É um prazer estar aqui falar um pouco sobre direito previdenciário, que é o tema que eu tenho me dedicado não somente na atuação como advogado militante, mas também como estudioso das temáticas relacionadas à previdência social. E aqui nós vamos ter um viés um pouco diferente do que já foi abordado aqui. As razões pelas quais nós chegamos a esse ponto foram muito bem exploradas pelos meus antecessores, e aqui nós vamos abordar algumas lacunas e argumentos falaciosos que têm sido apresentados à população brasileira para que haja esse processo que nós estamos aí na iminência, que é o desmonte do nosso sistema de proteção social. E aí nós temos que fazer uma contextualização histórica importante, porque a Previdência Social brasileira ela foi criada em 1923, com a Lei Eloy Chaves, e ela se iniciou com um modelo de capitalização, né, não com um modelo de repartição simples, onde se adota o pacto intergeracional, como se implementa hoje no nosso sistema de previdência social. Esse sistema começou com as caixas de aposentadoria e pensão, depois evoluiu para os institutos de aposentadoria e pensão por categorias profissionais, onde havia um regime híbrido de repartição simples, mas também de capitalização. Só para vocês terem uma ideia, os participantes dos institutos de aposentadoria e pensão, eles poderiam resgatar as suas contribuições, o que não é concebível dentro de um regime genuíno de repartição simples. E nós tivemos um modelo onde nós não tínhamos efetivamente um sistema de seguridade social. O que nós tínhamos é um sistema de previdência, de seguro social, e para o trabalhador rural você tinha um programa de assistência social chamado Fundo Rural, previsto na Lei Complementar número 11 de 1971, que garantia ao trabalhador rural um benefício de meio salário mínimo aos 65 anos de idade e somente para o arrimo de família. Além desse aspecto, nós tínhamos também uma confusão entre o que era previdência e saúde. Então, as contribuições previdenciárias, elas eram destinadas para o custeio da saúde, o antigo INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, para você ter acesso à saúde, você tinha que ser contribuinte do INSS, do antigo INPS ou do IAPAS. E aí, a Constituição Federal de 88 é que efetivamente inaugurou esse modelo de seguridade social, lá no seu artigo 194, estabelecendo que seguridade social são 3 subsistemas de proteção social, que é a previdência social, assistência social e saúde. E lá no seu artigo 195, de forma sábia, o Constituinte originário estabeleceu quais seriam as fontes de custeio para a efetivação destes direitos sociais, a previdência, assistência e saúde. E essas contribuições sociais, portanto, vinculadas à sua arrecadação, ao financiamento desses benefícios da previdência e serviços da saúde e da assistência social. Contribuições previdenciárias, a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição de concurso de prognóstico, o PIS/PASEP, etc. Porém, não obstante essa ousadia do Constituinte de 88, nós começamos a perceber
reformas previdenciárias e reformas no modelo de seguridade social de forma sucessiva, com o objetivo de apequenar esse sistema de seguridade social. Só para você ter uma ideia, no ano de 2000 foi aprovado um mecanismo chamado DRU, Desvinculação das Receitas da União, que veio de forma provisória e que já está aí prorrogado até o ano de 2023, inicialmente com uma alíquota de 20% e agora passou para 30% no final do ano passado. Ou seja, aquelas contribuições que estavam afetas ao custeio da Seguridade Social, aquelas contribuições que o Constituinte instituiu exatamente para a efetivação desses direitos sociais que reclamam prestações positivas por parte do Estado, esse dinheiro começou a ser saqueado através desse mecanismo da desvinculação das receitas da União. Veja aqui, nesse slide, que eu gostaria de passar para vocês, fazer um comparativo do que nós temos gasto ano a ano, e isso está crescendo de forma exponencial, principalmente na primeira rubrica ali, que são os gastos com a dívida pública, juros e amortização da dívida pública. Então, no ano de 2015, nós gastamos 502 bilhões de reais, em Previdência nós gastamos 486 bilhões de reais, porém, de forma contraditória, desoneramos em 2015, 280 bilhões de reais, né, de desonerações tributárias que foram feitas, inclusive na folha de salário, na folha de pagamento, de forma injustificada, sem nenhuma contrapartida, retirando recursos que deveriam ser obrigatoriamente destinados para Previdência, Assistência Social e Saúde. A sonegação fiscal ela está na casa de 452 bilhões de reais. Hoje nós temos apenas 900 fiscais, apenas 900 auditores que cuidam especificamente da questão da contribuição previdenciária. Então, houve um paulatino sucateamento da máquina de arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias. Nos últimos 4 anos, 128 bilhões de reais foram apropriados do salário dos empregados. Veja, eu estou falando crime de apropriação indébita previdenciária. A contribuição foi descontada e não foi repassada pela Previdência Social. 128 bilhões. Desses 128 bilhões, só se recuperou 25%. Né? Então, pessoas que deveriam estar na cadeia por terem cometido um crime, muitas vezes são beneficiadas com programas de parcelamento, de refis, e os principais apropriadores de contribuições previdenciárias são as prefeituras, que agora foram beneficiados com um programa de parcelamento de fiscal em 26 anos. Então, veja que nós estamos num modelo autofágico, que não se... o próprio sistema, ele foi concebido para que essa seguridade social existisse, para que promovesse essa dignidade a milhões de brasileiros. Hoje nós temos 33 milhões de pessoas que recebem benefícios da Previdência Social, porém nós temos visto a criação de mecanismos como a DRU, que desviou apenas aqui, veja bem, nos últimos 10 anos, 500 bilhões de reais, isso em valores nominais, não estou aqui nem capitalizando esse valor, 500 bilhões de reais nos últimos 10 anos foram desviados da Seguridade Social. E aí, por conta, qual que seria essa necessidade de aprovação dessa reforma previdenciária? Ela vem no ensejo da aprovação da emenda constitucional número 95, que institui o teto. Quer dizer, as despesas primárias, elas ficam congeladas no prazo aí de 20 anos, porém, as despesas secundárias,
que são aqui, hoje, representam o maior gasto do orçamento geral da União, elas não estão congeladas, que são exatamente as despesas financeiras. Então, nesse gráfico aqui, nessa pizza aqui, a gente consegue perceber que o governo, ele destina 45% de toda a sua arrecadação para a amortização de juros da dívida pública, com a taxa de juros mais alta do mundo, e a projeção para esse ano de 2017 é que o governo gaste 51% com o pagamento de juros da dívida pública, né? Então, nós temos percebido esses mecanismos que destoam do modelo original da Constituição Federal de 88, exatamente para que possa se manter esse modelo rentista, como nós aqui mencionamos. É necessário essa reforma para que esse modelo subsista. Vejamos aqui no que diz respeito à Seguridade Social. Os superávites que nós tivemos no ano de 2007, 72 bilhões de reais, 64, 32, 53, 75, 82, 76, 55, 11 bilhões de reais. Então, em todos esses anos, a Seguridade Social, ela sempre foi superavitária. E aí vem o governo oficial e diz o seguinte, que nós temos um objetivo de reduzir a despesa primária do governo federal de 20% para 12% de 2017 a 2036. E é lógico que isso só vai ser feito às custas da aniquilação dessa cidadania social que foi conquistada com a Constituição Federal de 88. Quando se diz, todos vocês já devem ter assistido, ouvido propagandas do governo, o governo está gastando cerca de 160 milhões de reais para promover propagandas em prol da reforma da Previdência Social. Quando ele diz que o sistema ele é deficitário, ele simplesmente ignora que a Previdência ela nada mais é do que um sistema que faz parte de um sistema maior, chamado Seguridade Social. E não são contabilizadas as contribuições da União. Então, desde quando a Previdência Social foi criada, em 1923, o custeio ele sempre foi tripartite. A União sempre contribuiu, o governo sempre contribuiu, os trabalhadores e as empresas. E nós temos visto, ano após ano, essa mentira governamental, essa maquiagem, no sentido de que, toda vez que o governo injeta recursos na Previdência, o que é uma obrigação constitucional, ele contabiliza isso como déficit, e não como contribuição sob a sua responsabilidade. Isso vai sendo contabilizado como déficit, e esse discurso vai sendo difundido para a sociedade. E aí nós temos que fazer uma clara separação entre o regime geral de Previdência Social e os regimes próprios de Previdência Social. Os RPPS, esses sim, são destinados aos servidores públicos efetivos, eles têm um caráter securitário muito bem delineado, ou seja, ele visa a cobertura dos riscos sociais dos servidores públicos efetivos, mas no caso do regime geral, além de se ter esse viés de proteção às contingências sociais, o regime geral ele foi delineado não lá no artigo, não foi inserido lá no artigo 40 da Constituição Federal. Ele foi propositadamente inserido no artigo 194 e submetido aos princípios da Seguridade Social, dentre os quais se destaca o primeiro princípio, que é o princípio da universalidade e da distributividade e da solidariedade. Ou seja, o regime geral, ele não pode ser tratado sob um viés simplesmente do equilíbrio financeiro e atorial. Esse princípio, ele precisa ser ponderado, ele precisa ser temperado com o princípio da distributividade. Por quê? Porque o regime geral da Previdência Social, ele é hoje o principal instrumento de distribuição de renda que
que nosso país possui. Sem um regime geral de previdência social, hoje que nós estamos na 74ª posição no IDH, nós estaríamos numa posição infinitamente pior do que a que nós ocupamos hoje. Então, o regime geral, ele ampara quase 10 milhões de trabalhadores rurais que nunca contribuíram individualmente para a sua previdência. Mas essa foi uma eleição que o Constituinte fez, amparar esse trabalhador rural, que representa cerca de 10 milhões de pessoas que recebem um salário mínimo, o chamado segurado especial, que é o pequeno produtor rural, aquele que está inserido na agricultura familiar. E a PEC 287 de 2016 vem desmontar esse sistema de proteção, ou seja, esse trabalhador rural agora, ele vai ter que contribuir de forma individual. E, pelo modelo atual, você não somente ampara o produtor rural, mas ampara todo o grupo familiar. Então, com esse novo modelo, se alguém tiver que contribuir, vai ser um homem. A mulher, ela não terá direito a um benefício previdenciário, os filhos também não terão se não contribuírem, e aí nós teremos, consequentemente, um recrudescimento da pobreza e da miséria na área rural. É esse sistema que está sendo demolido, que deu ensejo ao artigo 194 da Constituição Federal, onde houve uma necessidade do Brasil transitar de um modelo baseado estritamente numa concepção contratualista para um sistema de bem-estar social. Ou seja, a lógica contratual do seguro seria substituída pela lógica de solidariedade entre os contribuintes. Isso se consubstancia no Brasil não somente com a previdência ao trabalhador rural. Nós temos hoje vários sistemas de inclusão previdenciária no Brasil que estão ameaçadas com essa reforma previdenciária, que é, por exemplo, a figura do microempreendedor individual, que recolhe 5% sobre o salário mínimo, a dona de casa de baixa renda, que recolhe 5% sobre o salário mínimo, e completando 180 contribuições, terá direito a um benefício de aposentadoria por idade, e também o plano simplificado de proteção social. Veja, se nós analisarmos somente a previdência urbana, e aqui eu quero destacar que eu nem estou a mencionar a contribuição da União, ou seja, só as contribuições dos trabalhadores da empresa, a previdência urbana, ou utilizando somente folha de salário, teve um superávit de 94,6 bilhões de 2011 a 2014. Apenas em 2016 houve um déficit em razão da situação de desemprego pela qual o Brasil atravessa. Veja, aqui um outro ponto, outro gráfico que eu queria trazer para vocês, é mostrar a desconexão do discurso oficial quando ele faz menção, na sua exposição de motivos, o ministro Henrique Meirelles, quando ele apresenta a PEC 287, ele diz que o Brasil tem que utilizar os mesmos critérios que são adotados no âmbito dos países da OCDE, da Organização de Cooperação dos Países Desenvolvidos. Porém, se ignora que nesses países o governo ele contribui no âmbito da Seguridade Social com a maior parte, ou pelo menos de forma paritária, em relação aos trabalhadores e empresa. Veja que na Dinamarca, a Seguridade Social ela é financiada com 76% com contribuições do governo federal. Na França, 34%. E, como eu disse aqui no Brasil, quando o governo ele aporta contribuições, ele contabiliza isso como déficit, não obstante, ele ainda retire 30% da arrecadação da Seguridade Social para finalidades que não são aquelas eleitas pelo Constituinte, que, obviamente, é o quê? Pagamento de juros da dívida pública. Bem, um outro mito que é importante estabelecer é que o brasileiro aposenta jovem. Realmente existem pessoas que aposentam muito jovens,
mas elas são penalizadas severamente hoje com o fator previdenciário, que foi criado em 1999. Então, se uma pessoa quer se aposentar com 50 anos de idade e tem 35 anos de contribuição, ela poderá fazê-lo, mas ela tem uma perda de 40% na média da sua aposentadoria. Mas a média da aposentadoria dos brasileiros é de 60 anos de idade, o que não é uma idade considerada tão precoce em relação aos países da OCDE, cuja expectativa de sobrevida é em torno de 6 a 7 anos a mais em relação à expectativa de sobrevida dos brasileiros. E aí, nós temos dois critérios aí que vão ser estabelecidos, caso a PEC 287 seja aprovada, que será o estabelecimento da idade mínima de 65 para homem e 62 para mulher. Isso até a professora Daniela e o Serral também escreveram sobre isso. Essa idade, ela é uma idade mínima que vai aumentando a partir do aumento da expectativa de sobrevida da população brasileira. Só para vocês terem uma ideia, e aqui também a questão das 300 contribuições, aumenta de 15 anos para 25 anos de contribuições. Veja, de cada 10 brasileiros que se aposentam hoje por idade, apenas 8 conseguem completar essas 25 contribuições, esses 25 anos de contribuições. E caso a reforma trabalhista seja aprovada, nós vamos ter uma precarização, já está sendo aprovada, né? A terceirização já foi aprovada dos contratos temporários, enfim. Se isso vier a termo, nós teremos um grau de exclusão social muito maior, porque se hoje, de cada 10 brasileiros, apenas 8 completam os 15 anos de contribuições, nós vamos ter essa escala maximizada muito mais com a aprovação da reforma previdenciária. E aí, essa idade mínima, veja, ela vai sendo aumentada toda vez que se aumentar a expectativa de vida do brasileiro em um ano aos seus 65 anos. De acordo com o estudo que nós fizemos, a expectativa de vida do brasileiro tem subido a cada 4 anos, um ano. Ou seja, daqui a 4 anos, a idade mínima não será mais 65, será 66 e será 63. É lógico que isso vai depender do aumento da expectativa de vida que vai ser medida pelo IBGE através de censos demográficos que são feitos de 10 em 10 anos. Mas essa é uma situação muito preocupante para os jovens, porque os jovens não conseguirão se aposentar, né? Porque, obviamente, essa idade aqui, como nós temos no caso da França, a idade mínima é de 60 a 62 anos para receber um benefício proporcional, para receber o benefício integral é 65, e você tem um critério objetivo que aumentará a 67 anos em 2022. No caso da PEC 287, não. Se estabelece um critério completamente obscuro, que não se vai onde se vai se instituir uma total insegurança jurídica, onde o brasileiro simplesmente não terá como planejar a data da sua aposentadoria. Essa idade ela vai aumentando de uma forma gradual toda vez que houver o aumento da expectativa de sobrevida do brasileiro. Então, vemos que e aí nós vamos chegar ao cenário do México, que ocorreu essa reforma, finalizando aqui em 1997, transformou o seu sistema. Hoje, no caso do Brasil, nós temos uma cobertura previdenciária relativamente elevada em relação aos idosos. 81% dos brasileiros têm algum tipo de proteção previdenciária, e no caso do México, a cobertura ela está em torno de 42% e não aumentou, vem diminuindo essa cobertura previdenciária para os idosos. Então, quando a gente está tratando aqui desse tema, são 2 pontos que eu acho fundamentais. Aumento do tempo de contribuição
de 15 para 25 anos, inviabilizando aí cerca de 74% dos brasileiros atualmente não completam esses 25 anos de contribuição, estabelecendo uma idade mínima que, na verdade, não é, como diz a professora, né, não é um teto, ela é apenas um piso. Essa idade vai aumentando sem nenhum referencial objetivo, tornando praticamente esse direito social previsto na Constituição Social, que é o direito à aposentadoria, um direito que terá o seu conteúdo normativo e axiológico totalmente esvaziado com essa reforma previdenciária. Então, nós estamos diante de um momento histórico, que é a discussão da PEC 287 de 2016. Ela pretende, na verdade, tem um outro viés muito importante, que é obrigar todos os municípios e estados a criar uma previdência complementar para os seus servidores públicos, e essa previdência poderá ser aquela, inclusive, do sistema aberto, ou seja, da previdência complementar, que não é por fundos de pensão, e instituir essa obrigatoriedade no prazo de 2 anos, para que todos os municípios tenham uma previdência complementar. E finalizar com o artigo 10 da Constituição Federal, que estabelece claramente que qualquer tipo de deliberação que envolva o direito dos trabalhadores e dos segurados deveriam ser objeto de deliberação prévia dos órgãos colegiados, onde temos uma participação democrática dos trabalhadores aposentados, que é no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social. A reforma previdenciária, ela não passou por nenhuma discussão no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social, muito pelo contrário. Essa reforma, ela foi forjada pelo mercado financeiro, não há dúvida, isso já é público e notório. Nos 10 dias anteriores à apresentação da PEC 287, o secretário de Previdência, que não é mais social, porque retiraram a rubrica social da Previdência, eliminaram o Ministério da Previdência Social. Hoje o INSS ele faz parte do Ministério do Desenvolvimento Social e Reforma Agrária, e quem dita as normas referentes à Previdência é o Ministério da Fazenda. E nos 10 dias anteriores à apresentação da PEC 287, o secretário Marcelo Caetano se reuniu com bancos, com instituições financeiras, ao invés de se reunir com trabalhadores, com os aposentados, com a sociedade civil. E o que é mais grave, essa reforma previdenciária, ela foi apresentada sem qualquer estudo atuarial, sem qualquer estudo técnico que pudesse embasar ou legitimar as gravosidades que estão sendo apresentadas à sociedade brasileira. Ou seja, uma reforma sem diálogo com a sociedade civil, com os trabalhadores, com os aposentados, uma reforma não embasada em estudos técnicos e atuariais, baseada numa contabilidade completamente falaciosa, como nós vimos aqui, essa é a reforma que está sendo apresentada para todos nós brasileiros. E por isso que eu, como presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, nós temos feito um trabalho em conjunto com várias entidades. Aqui temos a ILVA, que vai falar um pouquinho sobre esse movimento, para que essa reforma ela não seja aprovada. A reforma que nós precisamos é outra, né? É acabar com a DRU, a desvinculação da Receita da União, é combater a sonegação fiscal e a apropriação indébita previdenciária, enfim, é fazer com que o dinheiro que a Constituição Federal, os recursos, as receitas tributárias que foram criadas para o custeio da Seguridade Social, de fato, elas sejam utilizadas para essa finalidade. Muito obrigado.